Boa tarde, queridas irmãs, queridos irmãos, que a luz do Mestre Jesus nos ilumine em mais essa tarde de reflexões. Agradeço a direção desta Casa de Amor pela confiança e pela oportunidade de aprendizado ao preparar o tema de hoje, a ação da prece, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis, nos itens 9 a 15. Agradeço também a Deus, nosso Pai, pelo dom da vida, a Jesus, nosso Mestre amado, pelo seu Evangelho de luz, e ao meu querido mentor, pelo auxílio no preparo deste tema. No dicionário Oxford, prece é definida como mensagem oral ou em pensamento que se dirige a uma divindade, pedindo ou suplicando por uma ajuda, por uma bênção, ou agradecendo por uma graça recebida. É também chamada de oração ou reza. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, através de um meticuloso trabalho de compilação das instruções de elevadas entidades espirituais, nos oferece um capítulo inteirinho no Evangelho segundo o Espiritismo, dedicado à prece, onde encontramos orientações preciosas sobre como otimizar as nossas orações para que elas alcancem uma maior ressonância no mundo espiritual. Conforme explicam os espíritos superiores, a prece é uma invocação, um chamamento que permite ao homem entrar em contato com o universo espiritual de forma a harmonizar a mente e o corpo, buscando a paz e a conexão com Deus. É um laço invisível que nos une ao Pai, através dos nossos pensamentos e da nossa vontade e fé verdadeiras. Emmanuel acrescenta no livro Pão Nosso que há preces que se dizem em palavras, há preces que se fazem em silêncio, quando o coração, sem nada dizer, fala a Deus. A prece deve ser um ato de sinceridade e devoção, vindos bem do fundo do nosso coração, um cântico silencioso da alma. Por isso, quando oramos, não devemos apenas dizer palavras com os lábios, decoradas, sem prestar atenção, mas devemos orar com verdadeiro sentimento e intenção. Orar é pensar em Deus, é aproximar-se dele, é colocar-se em comunicação com ele. É o diálogo sagrado entre a criatura, nós, e o seu Criador, Deus nosso Pai. É um momento em que a alma se desnuda, confiante, e diz: Senhor, estou aqui. Ajuda-me a compreender, a servir e a amar. A questão 659 do Livro dos Espíritos nos mostra as 3 coisas que podemos ter como finalidade ao orar: louvar, pedir e agradecer. Quando louvamos, elevamos a mente ao Criador, demonstrando a nossa admiração ao Pai, reconhecendo a sua importância nas nossas vidas, bendizendo seus atributos, como a sua soberana justiça e bondade, e também a sua perfeição, quando paramos alguns instantes para observar todas as incríveis obras que fez, né, da sua criação divina em nossa volta. Um exemplo está na oração mais conhecida e que Jesus nos ensinou, quando louvamos o nosso Criador dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Estamos louvando o nosso Pai. Quando pedimos ou suplicamos, reconhecemos a nossa pequenez e as nossas necessidades, sejam elas de ordem moral, espiritual ou material. Lembrando que Deus sempre sabe o que nós precisamos. Podemos pedir por nós mesmos ou pelos outros, sejam esses outros encarnados ou desencarnados. Mas precisamos ter o entendimento de que é a vontade do Pai que deve ser feita, e quando formos merecedores, e não necessariamente a nossa vontade. Na oração O Pai Nosso, pedimos: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, aqui se referindo ao pão espiritual. E completamos ainda: que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Então, não podemos
apenas dizer da boca para fora. Precisamos entender que se os nossos pedidos não forem atendidos no exato momento que desejamos, é porque o nosso Pai sabe o que é melhor para nós. Então, vamos confiar nele. A outra finalidade é quando agradecemos, reconhecendo com amor e humildade as infinitas bênçãos que recebemos, como a nossa vida, as oportunidades de reajuste e aprendizado em cada nova encarnação, agradecer por tudo que temos e por tudo que somos. As preces de agradecimento são aquelas que deveríamos fazer com mais frequência, afinal, as nossas dádivas são tantas, mas é a que menos fazemos, não é mesmo? Se Deus sabe o que precisamos, por que devemos então orar? Para essa pergunta, Kardec responde: Deus quer que oremos para que tenhamos uns minutinhos de reflexão e de silêncio interno, para que tenhamos consciência das nossas faltas e para que nos esforcemos para nos melhorar. A oração não muda o nosso Pai, mas muda quem ora. Nos ajuda a corrigir a rota quando há necessidade. A prece não altera as leis divinas, mas transforma o coração daquela que a profere. Durante o momento da prece, a gente se coloca, né, em sintonia com a espiritualidade, atrai espíritos bondosos e reflete sobre como estão sendo as nossas ações, o que a gente pode fazer para adquirir os nossos objetivos, no que a gente precisa melhorar, pedir perdão por alguma coisa e talvez até se comprometer a fazer melhor da próxima vez. Joana de Ângeles ensina no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda que a oração é um processo de autorregulação psíquica, que alinha o ser ao divino em si mesmo. Quem ora se pacifica, quem se pacifica compreende, quem compreende ama. Portanto, a prece é também uma terapia da alma. A sua ação é fortalecer o indivíduo, o ajudando principalmente a obter a coragem e a resiliência para superar os desafios da vida. E também para que possa receber por inspiração boas ideias que possam ajudar na evolução moral. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, nos diz que a prece é o oxigênio da alma. Sem ela, o espírito sufoca nas sombras da ignorância e do desânimo. Sem a oração, o ser humano sente um vazio interior, como quem perde a respiração espiritual. Com a oração, ele reencontra o rumo, o equilíbrio e a esperança. Vai bem em direção ao que a Malu leu na mensagem de preparo. Vamos refletir um pouco agora sobre a mecânica espiritual da prece, sobre a sua ação, sobre como ela funciona. Não tem nada aqui de misticismo, né? Até tem pessoas que falam, não vou orar porque eu não acredito, às vezes, em coisas místicas. Mas aqui a gente vai ver que, né, que tudo tem um raciocínio por trás. Os ensinamentos da doutrina espírita nos fazem compreender a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento. André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, explica que o pensamento é uma força vibratória. Quando oramos, projetamos ondas mentais que atravessam o fluido cósmico universal e alcançam os planos espirituais superiores. Todos os seres, sejam eles encarnados ou desencarnados, se encontram mergulhados no fluísmo cósmico universal, que é a matéria primitiva elementar, que ocupa todo o espaço. Todos os seres encarnados e desencarnados são envolvidos pelo fluido cósmico universal, assim como nós, neste mundo, estamos envolvidos pela atmosfera. O fluido recebe uma impulsão quando há uma vontade, um pensamento, uma intenção. E ele é o veículo do pensamento, assim como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunstritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Dessa forma, para os espíritos, o pensamento, a intenção e a vontade são o que a mão é para o homem.
Então, os pensamentos imprimem aos fluidos a direção a seguir. Interessante, né? A gente, às vezes, nunca ninguém pensou sobre isso dessa forma racional e objetiva, né? Sendo os fluidos o meio condutor, o pensamento pode lhes modificar as propriedades. Vejam que os fluidos podem se achar impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos que os fazem vibrar, se modificando pela pureza ou pela impureza dos sentimentos emitidos. Olha aí a nossa responsabilidade sobre o que pensamos. No item 10 desse capítulo, que estamos estudando do Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos que a energia da corrente fluídica possui a mesma proporção do vigor do pensamento e da vontade que lhe dá origem. Então, a nossa verdadeira vontade é muito importante para que a ação da prece seja efetiva. Quanto maior a nossa vontade e quanto mais puro e elevado o nosso pensamento, maior será a energia desta corrente fluídica e maior alcance ela terá. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde eles se encontrem. E é assim que os espíritos se comunicam entre si e que nos transmitem as suas inspirações. A oração é o fio de comunicação entre os planos físico e espiritual, permitindo a troca de energias e de sentimentos. É pela prece que vamos aproximar os bons espíritos. Assim, orar é emitir luz, e essa luz volta para nós em forma de paz, de harmonia. Vejam que a prece é também um meio para obter força moral, coragem e paciência para vencer as dificuldades permanecendo no caminho do bem. Então, não necessariamente a gente vai ser atendido para que as dificuldades, né, os momentos mais difíceis não existam, mas sim vai nos dar força, coragem para superá-los e até mesmo achando que, puxa, talvez eu estivesse precisando parar nesse momento para refletir sobre algumas coisas e fazer diferente. Os bons espíritos agem como intermediários, como os mensageiros recolhendo as emissões da prece, as reportando ao nosso Pai, porque nada ocorre sem a vontade de Deus. As respostas às nossas orações podem vir em forma, então, de inspiração para a solução dos problemas, ou de consolo, né, para o momento que estamos passando, ou de equilíbrio, para que podemos encontrar o nosso eixo no momento em que o desespero vem, e mesmo de resignação para aceitá-los. No livro Entre a Terra e o Céu, encontramos interessantes explicações acerca da prece, fornecidas pelo ministro Clarencio, um dos ministros da cidade espiritual do livro Nosso Lar. No capítulo 1, cujo título é Em torno da prece, em que ele diz que todo desejo é manancial de poder. A planta que se eleva para o alto, convertendo a própria energia em fruto que alimenta a vida, é um ser que ansiou por multiplicar-se. Assim como a eletricidade age como transformador de energia para o adequado aproveitamento da força, temos em todos os domínios do universo os transformadores de bênçãos, de socorro, de esclarecimento, né? Então, tudo é uma questão de energia, dessa corrente fluídica. A prece, qualquer que seja ela, gera uma ação, provocando uma reação que lhe corresponde e, de acordo com a sua natureza, paira no local em que foi emitida, se elevando mais ou menos e recebendo a resposta imediata ou remota, segundo as finalidades a que ela se destina. A prece é ação. Por isso, aprendemos também que oração é o momento de ação, que é captada por antenas receptores dos seres que sintonizam com a nossa prece. Bem interessante essas reflexões, né? Quanto mais estudamos, a gente vai aprendendo. Então, não basta só orar, a gente tem que agir, né? Mostrar que a gente está se modificando e que a gente também está se ajudando, né? Não ficar esperando que todas as ajudas venham do plano espiritual. E como devemos orar? Jesus nos ensinou a orar com simplicidade,
quando dizia: quando orardes, entrai em vosso quarto e orai em segredo ao vosso Pai. Como vimos, não é o lugar que importa, né? E aqui ele não fala do nosso quarto, da nossa casa, mas do quarto da nossa consciência, né? E sim o sentimento que emitimos ao fazer as nossas preces, que podem ocorrer no nosso lar, no nosso trabalho, quando estamos caminhando em silêncio, quando estamos descansando. Deus ouve o coração sincero, independente do lugar em que nós estamos. Meimei, no livro Pai Nosso, nos diz que a prece é um raio de luz que parte da alma e alcança o coração de Deus. Pode ser feita de joelhos, em pé, em movimento. O essencial é que ela seja feita com amor. Jesus definiu claramente as qualidades da prece ao dizer: quando orardes, não vos coloquei em evidência, mas orai secretamente. Não é pela multiplicidade das palavras que sereis atendido, mas pela sua sinceridade antes de orar. Se tendes algo, então, antes de orar, se tendes algo contra alguém, perdoa e ora sempre com humildade. As palavras de Jesus que estão no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, entrai em vosso quarto e estando a porta fechada, orai, tem associação às colocações de Emmanuel no livro Fonte Viva, no capítulo Diante de Deus. Quando orares, procura a câmara secreta da sua consciência e confia-te a Deus como vosso Pai Celestial. O mestre nos fazia um convite a repousar a mente e tranquilizar o coração na prece. Né? Refugia-te no templo à parte, dentro da tua alma, porque somente aí encontrarás as verdades, as verdadeiras noções de paz e de justiça, do amor e da felicidade real, aquela que o Senhor nos destinou. A prece deve ser, então, uma conversa íntima e sincera, de aproximação com o nosso Pai. Ela não depende de palavras ou de gestos elaborados, nem de templos ou locais especificados, nem de dias especificados, e nem formalidades. Depende apenas do sentimento sincero, sendo mais eficaz quanto mais simples e espontânea. E quando devemos orar? Há quem procure a oração apenas nos momentos de sofrimento e dor. Mas o verdadeiro cristão o deve fazer em todas as horas, porque compreende que a prece é a respiração do espírito. Podemos orar ao despertar, agradecendo um novo dia, antes do trabalho, pedindo serenidade para o dia que vamos enfrentar, né, que se inicia profissional, diante da dor, rogando coragem e forças para suportá-la, à noite, agradecendo o dia que tivemos e revendo as lições do dia, sozinhos ou em família, unindo os corações pela vibração do bem, como fazemos no Evangelho no Lar, ou em grupo, como fazemos aqui nas reuniões espirituais. O Mestre não nos diz que onde estiverem 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ele estará entre elas? Então, a prece em comum tem ação mais poderosa até do que porque todos a fazem, associando as suas boas intenções, né? Todas associando o seu coração num só pensamento com a mesma finalidade. Nas palavras de Emmanuel, orar é manter o farol da fé aceso. Então, seja para louvar, para pedir ou para agradecer, sempre que pudermos, vamos orar e manter a nossa fé viva. Podemos orar por nós mesmos ou pelos outros, sejam esses encarnados ou desencarnados, buscando a sintonia com a vontade de Deus e o auxílio espiritual. Uma das expressões mais sublimes da prece é a oração que fazemos pelos outros, porque ela demonstra caridade, né? Jesus nos ensinou: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. E quando oramos pelos que sofrem, pelos que erram, pelos desencarnados, irradiamos luz e compaixão. Os benfeitores espirituais nos garantem que essas preces chegam aos necessitados como bênçãos de alívio e esperança. Daqui a pouco nós vamos, durante a reunião espiritual, vibrar, né, e orar, com intenção, né, dos encarnados e desencarnados. Vamos, então, procurar vibrar com sentimento, porque estaremos fazendo um ato de caridade. A verdadeira eficácia da prece repousa em 2 pilares, na fé e na convicção com que a fazemos, ou seja, é preciso crer firmemente na força superior,
a quem dirigimos a nossa oração e ter certeza de que o pedido se alinhará ao bem maior. E dessa forma, a nossa oração transcenderá a simples esperança, se tornando um reconhecimento da soberana divina bondade e justiça. Além da fé e da convicção, o nosso merecimento também é um elemento fundamental quando falamos em eficácia da prece. Estudando a doutrina espírita, aprendemos que somente nos é concedido aquilo que está em harmonia com as leis divinas e que contribui para o nosso crescimento espiritual. Essa compreensão nos leva a refletir sobre a natureza dos nossos pedidos e aceitar que, por vezes, o que desejamos não pode ser o melhor para nós. Ou não naquele momento, mas com certeza, no momento certo, o nosso Pai fará com que a gente possa receber a graça. Deus sempre vai atender nossas rogativas, mas nem sempre da forma que queremos, mas sempre na forma com que precisamos. Quantas vezes suplicamos o fim de uma dor e a resposta vem em forma de paciência? Quantas vezes pedimos a solução de um problema e recebemos como força para suportá-los com dignidade? Joana de Ângeles reforça no livro O Momento da Consciência: quem ora com fé não escapa das provas, mas sempre as supera. A prece não afasta a tempestade, mas nos ensina a atravessá-las com serenidade. No Espiritismo, aprendemos também que orar é fundamental, mas que mais fundamental ainda é agir no bem, que este é um complemento indispensável às nossas orações. Emmanuel, no livro Fonte Viva, nos diz: ora e trabalha, a oração é o alicerce, o trabalho é a edificação. Quem ora e não age, prepara o terreno, mas não semeia. Portanto, orar é a preparação do coração e servir é colocar em prática o amor. Fé e obras, ou ações no bem, são inseparáveis, como asas que conduzem o espírito ao progresso. A exemplo de Jesus, que é o maior exemplo da prece viva. Orava antes de cada missão, orava pelos discípulos, orava em gratidão, e até na cruz orou pelos que o feriam. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Se o mestre puro e perfeito sentia a necessidade de orar, quanto mais nós, espíritos em aprendizado. Quando oramos, algo muda dentro de nós. As sombras se dissipam, a fé se acende e o coração volta a confiar. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, que façamos da prece a nossa companheira diária, não apenas nas horas difíceis, mas também nos dias serenos, para que a nossa vida inteira se torne uma prece de gratidão, de serviço e de amor. Uma abençoada reunião a todos.